Pessoal, hoje vamos estar iniciando o capítulo 1 do livro Até que Nada Mais Importe, de Luciano Subirá. O capítulo 1, cujo título é Até que Nada Mais Importe. Que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objeto supremo não seja ele. John Wesley. O dia 19 de fevereiro de 2008 foi muito significativo no entendimento dessa mensagem que venho proclamando nos últimos anos. Portanto, creio que começar a partir do ocorrido que me levou a entender essa mensagem seja a melhor forma de introduzir o assunto. Aquele foi um dia incomum, diferente e profundamente marcante. Tudo começou pela manhã, com um texto bíblico que em meu momento devocional matinal saltou diante de meus olhos e martelou em minha cabeça o dia todo, terminando com uma forte confrontação de Deus em uma reunião à noite, quando então, e somente então, aquele texto bíblico fez de fato sentido. Contudo, antes de falar dessa reunião, preciso voltar no tempo um pouco mais de um mês e meio. Eu comecei o ano de 2008 determinado a buscar o Senhor como nunca havia feito. Passei os primeiros 21 dias do ano em jejum, ingerindo somente água. Até então, eu nunca havia feito esse tipo de jejum por mais de 14 dias. Entretanto, eu realmente estava disposto a ir além de qualquer limite e fazer coisas para Deus que nunca fizera. Estava em um propósito de ler a Bíblia muitas vezes naquele ano e de intensificar minha vida de oração. Portanto, se qualquer pessoa me questionasse acerca de como estava buscando o Senhor, eu provavelmente teria me avaliado muito bem. Era uma terça-feira à noite, dia de treinamento de líderes na comunidade Alcance, a igreja que pastoreio em Curitiba, no estado do Paraná. Não considerávamos essa reunião como um culto, apenas orávamos um pouco pela igreja antes de ministrar uma palavra prática de treinamento ministerial ou alinhamento da visão que norteia nosso trabalho. Contudo, por alguma razão que não me lembro, iniciamos a reunião daquela noite cantando uma conhecida canção do Marco Witt, Eu te busco, te anelo, te necessito. E à medida que cantávamos, a unção do Espírito Santo veio sobre nós de forma singular. No mesmo instante, os irmãos começaram a se ajoelhar, sentar e até mesmo prostrar-se ao chão por todo o salão. Poderia ser interpretado como algo previamente combinado, como se alguma diretrizes nesse sentido tivesse sido dada, pois a maioria fez isso praticamente ao mesmo tempo. Lembro-me que caiu um grande temor do Senhor sobre nós e que me vi em lágrimas em um profundo senso de arrependimento por não estar buscando a Deus como deveria. E foi exatamente nesse ponto que tudo pareceu tão contraditório para mim. Lembre-se que eu havia acabado de fazer o maior jejum da minha vida. Eu estava orando e lendo a Bíblia com muita determinação. Eu praticamente estava quebrando todos os meus recordes em relação a buscar a Deus. Por conta disso, quando percebi em que direção o Espírito Santo estava me levando, naquele momento de arrependimento em que muitos choravam bem alto, resisti e lutei contra aquilo. Não me alegro em contar isso. Pelo contrário, sinto-me profundamente envergonhado cada vez que tento de falar sobre o assunto. Mas a verdade é que eu me deixei levar pela minha carnalidade em vez de me permitir entrar num quebrantamento profundo. Não verbalizei isso em momento algum, mas meus pensamentos, tomados por um grande sentimento de indignação, pareciam gritar para Deus: se nada do que fiz até agora em todo esse tempo de devoção e consagração foi bom, quando é que será bom o suficientemente para ti? Quando chegarei ao ponto de realmente te agradar? O que esperas de mim? Qual é a intensidade com que devo te buscar? Até onde devo chegar? Por alguns instantes, devo ter esquecido com quem estava falando e sou grato pela bondade, compaixão e misericórdia com que o Senhor me tratou.
Hoje, penso que se eu estivesse no lugar de Deus, teria imediatamente esmagado o inseto que protestasse contra mim dessa forma. O curioso é que em nenhum momento senti ter insultado o Senhor. A maneira tão doce e amorosa como o Espírito Santo falou comigo naquela noite foi inesquecível. A primeira frase que ouvi como resposta à minha indagação tornou-se o título deste capítulo e também deste livro, Até que Nada Mais Importe. Recordo-me de ter sido envolvido num amor tão intenso que faltam-me palavras para explicar. A voz doce do Espírito Santo parecia sussurrar em meu íntimo. Eu não estou acusando você de nada. Eu o amo de uma forma que você não consegue entender. Eu desejo comunhão e intimidade contigo numa dimensão que vai além da sua compreensão. Mas seu conceito de busca está equivocado e mantendo-o distante de mim. Não estou interessado em sua performance de busca. O que realmente quero é o seu coração. Quero que você me deseje a ponto de todas as outras coisas perderem sua importância e tornarem-se desinteressantes. Nesse momento, uma porção da Escritura brilhou dentro de mim. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo declara que tudo isso, tudo, perdeu seu valor e importância diante da sublimidade, da magnificência do Senhor Jesus, aquele que precisamos conhecer cada vez mais profundamente. Uau! Aquilo veio como uma bomba em meu coração. Nessa ocasião, eu tinha 35 anos de idade, sendo todos eles vividos na obediência da fé dentro da igreja. 20 anos de vida no Espírito e 17 anos de ministério. Mas reconheço que em todo o tempo nunca cheguei a realmente entender aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Não considero esse tempo perdido, nem meu relacionamento com Deus nesses anos como algo nulo, mas a verdade é que até então eu baseara o meu conceito de busca na performance, na produtividade. Eu valorizava quantas horas haviam sido gastas na oração, quantos capítulos da Bíblia eu havia lido, quantos dias de jejum havia feito, sem contar que sempre que possível deveria quebrar o recorde anterior. Mas nesse dia, meus olhos se abriram e comecei a perceber uma outra maneira de como devemos buscar o Senhor e nos relacionar com Ele. Os textos bíblicos e suas aplicações práticas foram sussurrados pelo Espírito Santo em meu coração naquele dia. Fui confrontado, corrigido e, ao mesmo tempo, desafiado pelo Senhor. O que compartilho a seguir é fruto dessa experiência. Creio que foi mais do que uma experiência pessoal. Penso que o ocorrido nesse dia me permite, à semelhança dos profetas, dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Acredito que essa mensagem é mais do que o ensino de princípios bíblicos, ela é uma palavra profética para a nossa geração. Por isso, convido, à medida que você lê este livro, a separar tempo para oração e reflexão e abrir-se-ão à ação do Espírito Santo. O padrão de busca determinado por Deus. Muitas pessoas, e estou falando daquelas que de fato se converteram e conhecem o Senhor, vivem sem nenhum senso de propósito, acordam, alimentam-se e trabalham por mais alimento. Alguns estudam menos ou mais do que precisam. Relacionam-se com os outros, embora alguns façam só o estritamente necessário, e voltam a dormir. Na verdade, eles apenas sobrevivem. Vivem tão presos àquilo que é terreno. Jesus declarou: a vida do homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. Lucas 12, verso 15.
Se isso é verdade, e sabemos que é, por que a vida de tantos cristãos reflete exatamente o contrário? Porque a maioria investe tanto da sua vida em busca do que é material e tão pouco em busca do que é espiritual. Se tivéssemos um pouquinho mais de senso de propósito, nos questionaríamos acerca daquilo que é mais importante. Para que existimos? Para que fomos criados? Quando entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, podemos focar nossa energia e dedicação no que realmente é importante e prioritário. O ser humano foi criado e é estabelecido por Deus na Terra como um único e distinto propósito: buscar a Deus. A Bíblia é muito clara acerca disso. De uma só vez, toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Atos 17, versos 26 e 27. Desde os meus 15 anos de idade, quando fui batizado no Espírito Santo, decidi viver focado no que é eterno. Descobri ainda, adolescente, que a maioria dos cristãos estavam mais focada no que é terreno. Na verdade, o que é certo seria dizer que essa turma estava totalmente desfocada do que no que é celestial. O apóstolo Paulo instruiu os irmãos colossenses acerca do que realmente importa, as coisas de cima e não as que são da terra. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 3. Apesar dessa ordem tão explícita sobre o foco correto do cristão, o que encontramos na prática é algo bem diferente. Buscar a Deus, na concepção de muitos crentes, é, na melhor das hipóteses, cumprir suas obrigações de ir aos cultos semanalmente e, especialmente, evitar faltar na celebração mensal da Santa Ceia. Conhecer o mínimo do que a Bíblia ensina, orar um pouco todo dia, pelo menos para agradecer a comida e talvez antes de dormir. É lógico que se estiver em apuros e diante de grandes tribulações, esse cristão pode aumentar consideravelmente suas orações e, em casos extremos, até mesmo jejuar. O que atualmente chamamos de busca, e sei que estou generalizando, há exceções. Pode ser classificado como uma coisa medíocre, interesseira e nada intensa. É evidente a razão pela qual nossa paixão pelo Senhor tem se mostrado tão pobre. Li em algum lugar uma afirmação atribuída a William Ing que ilustra bem essa questão. Se gastarmos 16 horas por dia em contato com coisas dessa vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas dessa vida sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus? Nossa busca por Deus ainda é muito, muito fraca. É necessário compreender não apenas que fomos criados para buscar o Senhor, mas também como deve ser essa busca. Ao falar acerca dessa busca, as Escrituras Sagradas nos revelam que ela não pode acontecer de qualquer forma. Há um padrão de busca que Deus determinou para nós. Esse padrão é alcançado quando ele se torna mais importante do que qualquer outra coisa. Devemos chegar a um ponto Devemos chegar a um ponto tal nesse anseio por Deus que nada mais importe. O Senhor, através do profeta Jeremias, revelou qual tipo de busca que nos levará a encontrá-lo. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Jeremias 29, verso 13. Logo, o interesse de Deus não está apenas no fato de o buscarmos,
mas em como fazemos isso. Ele não aceita nada menos que nossa inteira dedicação e paixão nessa busca. Essa é a razão pela qual o Senhor não está interessado na busca em si, mas no motivo que nos leva a buscá-lo. Observe também que, ao falar sobre buscar a Deus, o profeta Jeremias usou a expressão de todo o coração. Ela foi usada na Bíblia tanto para falar da intensidade de nossa busca ao Senhor, como para determinar a intensidade do nosso amor para com Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos capítulo 12, verso 30. O que Deus espera de nós é nada mais, nada menos do que o amor total. O maior mandamento determina que não só o amemos, mas que façamos isso com toda a intensidade possível. E o mesmo e verdadeiro em relação à nossa busca, de todo o coração. Essa é a única forma de busca aceitável. Com todo o nosso ser, com tudo que há em nós, coração, alma e entendimento. Com toda a nossa força, dedicação, empenho, determinação e energia de entrega. Há uma declaração de C.S. Lewis que merece ser destacada aqui. O cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Contudo, me assusta constatar que a maioria dos cristãos parece estar vivendo como se a vida cristã fosse de moderada importância. Somos parte de uma geração que o Senhor declarou não ser fria nem quente. Infelizmente, estamos exatamente neste ponto de atribuir o relacionamento com Deus uma baixa ou moderada importância. A ausência não só da atitude da busca apaixonada, como também da falta de ensino sobre o assunto é evidente por toda parte. No livro A Vida Crucificada, Como Viver uma Experiência Cristã Mais Profunda, encontramos um desabafo de A.W. Tozer. A nossa fraqueza é que não prosseguimos para conhecer Cristo em intimidade e familiaridade enriquecidas. E pior, nem estamos falando sobre fazer isso. Raramente ouvimos a seu respeito e esse tema não entra nas nossas revistas, nos nossos livros ou em qualquer tipo de ministério midiático e também não se encontra em nossas igrejas. Estou falando desse anseio, desse desejo ardente de conhecer Deus em medida crescente. Esse anseio deveria empurrar-nos adiante em direção à perfeição espiritual. O problema de muitos de nós é que, ainda que aleguemos estar buscando a Deus, estamos fazendo isso com pouca intensidade. E a razão da falta de empenho nessa busca não é o fato de que não queremos Deus, senão nem mesmo buscando estaríamos. Penso que um dos nossos piores inimigos depois do pecado sejam as distrações. Distrações. Diferentemente do cristão que está travando uma acirrada luta contra o pecado, o crente que costuma ser enredado pelas distrações é, em geral, alguém que não necessariamente tem cedido ao pecado, mas perde o alvo ao distrair-se com coisas que talvez sejam até mesmo lícitas, mas roubam-lhe o foco de buscar intensamente o Senhor. A Bíblia diz que quando Moisés foi ao Egito com uma mensagem de libertação, o faraó aumentou o trabalho do povo para que este se esquecesse da adoração a Deus. Disse também faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois deu ordem faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigirei deles
a mesma conta de tijolo que antes faziam. Nada diminuirei deles. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens para que neles se aplique e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Êxodo, capítulo 5, do verso 5 ao 9. Esse quadro, no meu entendimento, é uma ilustração da estratégia que Satanás tenta aplicar ainda hoje contra os cristãos. Aliás, na tipologia bíblica, o faraó é uma figura do diabo, o nosso antigo tirano e opressor, de quem Deus nos libertou. Colossenses 1,13. Hoje em dia, há muitas pessoas que se envolvem tanto em seus trabalhos e negócios que não conseguem ter tempo sequer de se lembrar de buscar a Deus, que dirá da busca propriamente dita. Na antiga aliança, Deus exigia um dia semanal de descanso no qual as pessoas não somente paravam de trabalhar, mas também usavam esse tempo para buscar e adorar o Senhor. Hoje, apesar de vivermos em uma melhor aliança baseada em melhores promessas, Hebreus 8,6, estamos vivendo aquém até mesmo do tempo mínimo de relacionamento com Deus que era esperado na antiga aliança. Infelizmente, essa distração tem se tornado um fator de esfriamento para muitos cristãos sinceros que nem mesmo cederam às pressões do mundo ou do pecado. Eles venceram nestas áreas, mas sucumbiram diante das distrações. Na parábola da grande ceia, Jesus tratou acerca disso. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Lucas 14, do verso 16 ao 24. Muitos perdem a consciência do convite de Deus por causa das distrações geradas por coisas que são legítimas, verdadeiros exemplos de bênção ou até mesmo orações respondidas, como a aquisição de propriedades, a melhoria da capacidade de produção ou até mesmo a constituição de uma família. Essas foram as 3 desculpas dadas nessa parábola contada pelo Senhor Jesus. Recordo-me do dia em que cheguei em casa com um presente para o meu filho. O Israel, na época, com 8 ou 9 anos de idade, estava muito desejoso de um novo videogame. Eu me senti um paizão quando ele abriu a caixa e comemorou tanto a chegada do novo brinquedo. Ele me abraçou e agradeceu muito, muito mesmo. Como é boa a sensação de agradarmos nossos filhos a quem tanto amamos. Porém, algo passou a acontecer a partir desse dia. Normalmente, quando eu chegava de viagem, o que tenho feito bastante nos últimos anos, meus filhos estavam na sala só esperando pela minha chegada para celebrar a volta do pai à casa. Contudo, depois da chegada do bendito videogame, meu filho Israel já não costumava estar à minha espera quando eu retornava.
Ao entrar em casa, apenas minha filha Lisa corria para me abraçar e beijar. Depois de fazermos nossa festa de reencontro, eu perguntava em voz alta: cadê o Israel? E passou a ser comum ouvi-lo gritar de volta: já vai, pai! Só vou passar de fase no jogo e já corro até aí. Meu aborrecimento foi crescendo a ponto de um dia ter literalmente vontade de jogar aquele videogame pela janela. Não duvidava do amor do meu filho por nenhum instante sequer, mas percebi que aquele jogo realmente o estava distraindo do que deveria ser nosso momento precioso de comunhão. Penso que temos feito exatamente a mesma coisa em nosso relacionamento com Deus. Oramos e pedimos a Ele algumas coisas que desejamos tanto. E o Pai Celeste, em sua infinita bondade, nos atende e nos concede os nossos brinquedos, as bênçãos buscadas. Então, aquelas coisas boas, lícitas, que não tem nada de errado em si mesma, começam a nos distrair do Senhor. Você já viu algo parecido com isso em sua vida? Fiquei profundamente chocado ao descobrir isso em minha própria vida. A Bíblia nos mostra que até mesmo o casamento, uma instituição divina e, portanto, uma bênção, pode se tornar uma distração, algo que pode atrapalhar a nossa dedicação ao Senhor. Paulo falou disso quando escreveu aos Coríntios. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 32 ao 35. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem cuide das coisas do Senhor para ser santa. Assim, no corpo como no espírito, o que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. É impressionante como coisas boas de valor, não só aos nossos olhos, mas até mesmo aos olhos de Deus, podem tornar-se um motivo de distração para a nossa comunhão com o Senhor. Isso é tão sério e ao mesmo tempo passa tão despercebido. Até mesmo o nosso próprio serviço prestado ao Senhor pode se tornar uma distração. Os irmãos da igreja de Éfeso perderam seu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Ainda que não tivessem parado de trabalhar para Deus. Apocalipse 2, verso 2 e 3. Encontramos também uma clara advertência do Senhor Jesus no relato bíblico da visita de Cristo à casa de Marta e Maria. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, Marta se queixava pelo fato de haver ficado sozinha na cozinha, servindo. Não creio que Marta estivesse trabalhando somente para manter a casa em ordem. Penso que ela tinha uma boa motivação, seguramente pelo respeito para com Jesus, o que era de se esperar. Ela queria ser uma boa anfitriã, queria receber e servir bem ao Senhor. No entanto, até mesmo os bons motivos podem se tornar distrações. Por isso, Jesus disse o seguinte a Marta. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, verso 41 e 42. Uma só coisa é necessária. Nada, absolutamente nada, é mais importante do que a nossa concentração em buscar a Deus sem distração alguma. Alguns anos depois de ter recebido de Deus essa advertência, conheci uma música da Misty Edwards, lá do IHOP de Kansas City, que diz: dá-me olhos de pomba. E nessa canção
ela pede ao Senhor por uma devoção sem distração, só para ti. Curioso, fui pesquisar sobre os olhos de pomba e descobri que essa ave não tem uma visão multifocal. Pelo contrário, ela foca uma coisa de cada vez com os seus olhos. Esse entendimento me fez concluir que a expressão olhos de pomba, encontrada no livro de Cantares de Salomão, Cantares 5:12, fala de não ter olhos mais para nada ou ninguém. Essa é a dimensão da paixão, devoção e busca que devemos ter para com o Senhor. Olhos só para Ele, sem distração alguma. Precisamos vigiar com relação a todas as coisas que podem nos distrair, tirar o nosso foco de termos o Senhor Jesus em primeiro lugar, até mesmo nas coisas boas e lícitas que podem ser consideradas como bênçãos em nossa vida. Cristo nos advertiu de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e disse que então, somente então, as demais coisas, comida, vestuário e etc., seriam acrescentadas. Conferir Mateus capítulo 6, 33. O que Jesus estava nos ensinando era algo que poderíamos expressar assim: foquem no mais importante, buscar a Deus e seus interesses, e então o resto vem junto a reboque. O problema é que invertimos tudo. Hoje em dia, as pessoas vão à igreja buscar somente o que é material, embora me pareça que estejam na perspectiva de que o reino acompanhe essas bênçãos materiais. Nossa busca principal deveria ser pela presença bendita de nosso Senhor. Mas a própria busca por outras coisas que podemos receber de Deus, e isso não é errado em si mesmo, tem nos distraído da pessoa dele. Isso é tão triste e ao mesmo tempo tão importante para a maioria de nós. Ficamos por aqui e vamos para o próximo vídeo no capítulo 2. Sejam abençoados na prática da palavra.